Altíssimo, abra nosso entendimento para a tua santa palavra. Venha nos converter, Espírito Santo. A tua palavra, ela é poder. Capítulo 16. A ressurreição. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Olha só. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. Viram que a pedra já estava revolvida e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse: não vos assusteis. Não vos assusteis. Buscais a Jesus? O mancebo fala para elas: o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Olha que maravilha. Jesus já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Jesus tinha dito, que ele ressuscitaria. No terceiro dia, ele ressuscitaria. Os profetas falaram que Jesus ressuscitaria. Os profetas falaram que Jesus iria morrer crucificado. Os profetas falaram que Jesus seria traído, que Jesus iria ser levantado no madeira. O Senhor usou os profetas, o Senhor usou o próprio filho dele, que também era profeta na terra. Louvado seja Deus e agradecido, mas também foi profetizado que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. E ele ressuscitou. E ele ressuscitou. É isso que o inferno, louvado seja Deus e agradecido, não aceita. É que Jesus ressuscitou. Ele não pôde vencer, a morte não pode vencer a Jesus. A morte não pode vencer o Filho de Deus. Louvado seja Deus e agradecido, o adversário, ele pode colocar Jesus no madeiro. Ele pode crucificar a Jesus. Ele pode, louvado seja Deus e agradecido, tocar na carne de Jesus. Ele pode, louvado seja Deus, levar a Jesus à morte, mas ele não pôde, louvado, prendê-lo na morte. E por quê? Porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Por quê? Porque ninguém pode prender o Filho de Deus. Por quê? Porque o Senhor, ele é a vida eterna. Ele é a vida eterna, louvado seja Deus e agradecido. Então as mulheres, elas foram para o sepulcro visitar o corpo de Jesus, e no sepulcro havia uma pedra grande, uma pedra pesada, e elas disseram: quem vai remover a pedra? E chegando lá, a pedra já estava removida. Meu querido, minha querida, eu não sei qual é a pedra que está aí na tua frente, mas eu quero dizer que Jesus vai remover essa pedra. Eu quero dizer para você que Jesus está removendo a pedra com essa palavra. Porque as mulheres, enquanto iam até Jesus, elas falaram: quem vai remover a pedra? A pedra é grande, a pedra é pesada. Nós não vamos conseguir remover a pedra. Mas eu quero dizer para Jesus, para você, que Jesus, ele remove essa pedra. Que Jesus, ele remove esse câncer. Que Jesus, ele remove esse vício. Que Jesus, ele remove a pedra que está no coração do teu marido. A pedra que está no coração do teu filho, está no teu coração, meu querido, minha amada. Eu quero dizer para você, louvado seja Deus e agradecido. As mulheres foram para lá adorar o corpo de Jesus. E elas disseram: mas quem vai remover a pedra para nós? E olha só, louvado seja Deus, quando elas chegaram, a pedra estava removida. E eu quero dizer para você que hoje o Senhor, ele vai ao encontro de você. Ele vai, louvado seja Deus e agradecido, aonde tem essa pedra, sendo motivo de dificuldade para a tua vida, para a tua família, para as tuas finanças, para a tua saúde, para a tua vida sentimental. E o Senhor removeu a pedra. Porque quando a mulher chegou,
Quando as mulheres chegaram, a pedra já estava removida. Esse é Jesus que vai na nossa frente, removendo as pedras. Esse é Jesus que vai na nossa frente, abrindo o mar. Esse é Jesus que vai na nossa frente, jogando por terra o gigante. Esse é Jesus que está na nossa frente, no controle de tudo. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E eu creio que essa pedra foi removida. E eu creio que quando eu for falar com quem eu tenho que falar, não haverá pedra. E eu creio, louvado seja Deus e agradecido, que a pedra da tua situação financeira foi removida e você vai receber a tua providência. E eu creio que a pedra do divórcio foi removida e você vai ver, louvado seja Deus, a mudança do teu marido. Eu creio que a pedra do vício foi removida e você vai ver a libertação do teu filho, da tua filha, do teu esposo, da tua esposa. Eu creio, louvado seja Deus e agradecido, porque o Senhor é fiel para cumprir a palavra dele na vida daqueles que crê. Louvado seja Deus e agradecido. Então, aqui as mulheres chegaram e o jovem mancebo falou com essas mulheres. Olha só o que eles disseram. Um jovem, viram um mancebo jovem, né? Assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Elas vão ao sepulcro, achando que haveria uma pedra para elas removerem. Chegando no sepulcro, a pedra não estava mais no lugar. Entrando no sepulcro, elas encontram um mancebo. Olha só, entra nessa história. Se fosse você, fosse para o sepulcro, visitar um parente teu, chegando lá, não havia a porta do sepulcro fechada. E o que acontece? E haveria um jovem lá, um mancebo, e como você se reagiria? Espantado. E aquele mancebo, louvado seja Deus, começou a falar com elas. E eles disseram para ela. Porém ele disse, não vos assusteis. O que vem de Deus não é para te assustar. O que vem de Deus é para te trazer paz. O que vem de Deus é para te trazer boas novas. O que vem de Deus é para te trazer a resposta de Deus. O que vem de Deus, louvado seja Deus, agradecido e exaltado, vem trazendo a cura, vem trazendo a libertação, vem trazendo a paz, vem trazendo a resposta. Bom, é isso que nós temos que entender. Por que muitas mulheres casaram com homens que não deviam casar? Porque elas não observaram que esses homens não traziam a paz para eles. Por que muitos homens casaram com mulheres que não deviam casar? Porque eles não observaram que aquela mulher trazia a paz para eles. Tá entendendo? Deus mostrou quem era teu marido. Mas não, eu quero. Não, eu vou casar. Outra diz assim, não, eu vou pagar o preço. Meu querido, pagar o preço. Olha para Jesus, como foi que Jesus pagou o preço por nós. Foi numa cruz, foi sendo traído, foi sendo julgado, foi sendo açoitado. Olha bem, presta bem atenção quando você vai falar que vai pagar o preço por alguma coisa. Tenha cuidado com o que sai da tua boca. Você não sabe o que é pagar preço por almas. Você não sabe o que é pregar preço por alguma vida. Mas quando você olhar para pagar preço, olha para Jesus. Ele foi traído, ele foi crucificado, ele foi vendido, ele foi negado, ele foi abandonado. Louvado seja Deus e agradecido. Então eu apenas digo que você vai orar pela pessoa. Agora, pagar preço, cuidado, a gente tem que entender o que falamos, porque a palavra tem poder. E é bíblico o que tu fala, aprendeu na Bíblia. Sinceramente, eu ainda não vi na Bíblia onde que está pagar preço. Estava até conversando isso com minha filha. A única passagem que eu vejo pagando o preço é Jesus que pagou o preço por nós. É o único. Mas os outros eu não vi pagar preço por ninguém, não. O único que eu sei que nos comprou com o seu sangue foi Jesus. Ele pagou o preço por nós, não é verdade? Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, preste bem atenção. Porque às vezes você fica falando, eu vou pagar o preço. Meu querido, pagar o preço. Olha para Jesus, o preço que ele pagou por nós. Olha muito bem o que é pagar preço. E às vezes você não aguenta. Eu já vi mulheres
que disseram que iam pagar o preço para o marido, sabe o que aconteceu? Elas foram para o mundo. Elas foram para o mundo. Tá entendendo? Porque elas não aguentaram carregar o peso. Elas não aguentaram carregar o peso da cruz. Você sabe o que significa pagar o preço? É você carregar a cruz da outra pessoa. Sabia disso? Quando você fala que vai pagar o preço, tu vai carregar a cruz da outra pessoa. Foi isso que Jesus fez. Ele carregou a nossa cruz. Para quê? Para pagar o preço pela nossa libertação. Então, quando você que não sabia disso, eu nunca digo aqui que eu vou pagar o preço por ninguém, não. Nem pelos meus filhos eu vou pagar o preço. Eu digo para os meus filhos, quem pagou o preço por eles foi Jesus. Eu digo para vocês, quem pagou o preço por vocês foi Jesus. Eu oro por vocês. Agora, pagar preço? Não. Louvado seja Deus e agradecido. Tá entendendo? Porque eu sei quem pagou o preço por nós foi Jesus. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. Ele já pagou o preço pelo teu filho, pela tua filha, por você. Ele pagou o preço pela humanidade. Ele já pagou o preço. Louvado seja Deus. A única coisa que nós temos que fazer é nos esforçar, é nos arrepender, é adorar, é glorificar, é continuar caminhando com Jesus. Louvado seja Deus e agradecido. É buscar a presença do Senhor para a nossa vida. É buscar a presença do Senhor para estar na tua casa, para estar, louvado seja Deus, no teu trabalho. É buscar a presença do Senhor para onde você for, ela ir contigo. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, louvado seja Deus, o mancebo estava aqui falando com elas e ele disse, não vos assusteis, buscai a Jesus. Interessante que elas não ficaram assustadas, não é verdade? Porque o que vem de Deus não vem para nos assustar, meu querido. O que vem de Deus vem para trazendo paz. Oh, maravilha. Meu Deus do céu, é maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, e o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor. Elas ficaram com medo, né? Louvado seja Deus e agradecido. Elas ficaram com medo e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Interessante, né? Que ele falou para elas, vai para Galiléia e anuncia que Jesus não está mais no sepulcro. Olha que maravilha. Louvado seja Deus. E a aparição de Jesus depois da sua ressurreição. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria, louvado seja Deus, Maria Madalena, do qual tinha expulsado 7 demônios. Por que Jesus não apareceu para outra mulher? Não, por que Jesus não apareceu para os discípulos, gente? Por que Jesus não apareceu para João, que era considerado aquele que Jesus amava? Né? Diziam que João era aquele que Jesus o amava. Por que Jesus não apareceu para os homens, para os discípulos? Por que ele escolheu Maria, a qual ele tinha expulsado 7 demônios? Olha só. Sabe por quê? Porque Jesus te valoriza. Porque Jesus valoriza as mulheres. Tem gente dizendo por aí que Jesus é machista. Nunca foi machista. Jesus foi aquele que valorizou as mulheres. Louvado seja Deus e agradecido. E exaltado seja o Senhor. Olha só. Louvado seja Deus e agradecido. A primeira notícia da ressurreição de Cristo foi dada às mulheres. E eu vou dizer mais uma coisa, louvado seja Deus e agradecido. O Filho de Deus nasceu no ventre de uma mulher. O Filho de Deus nasceu no ventre de uma mulher. Tá, louvado seja Deus e agradecido. E o Senhor, ele valoriza as mulheres. Pode ter o marido não te valorizar, mas Jesus te valoriza. Pode teu marido não te valorizar, mulher, mas Jesus te valoriza. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado.
Então aqui Jesus apareceu a Maria Madalena, qual ele tinha expulsado 7 demônios. Não é verdade? Muitas das vezes você está aí triste porque o homem não te valoriza. Você está aí triste porque esse homem não te deu valor. Meu querido, minha querida, se ele não está te dando valor é porque Jesus está mostrando, ei, esse homem aí não é para ti. O que eu tenho para ti é quem vai te valorizar como uma mulher. E muitas das vezes Deus dá sinal para as mulheres que esse homem não está te valorizando. Mas você quer casar com esse homem. Por quê? Porque tu tá com medo de ficar sozinha? Minha querida, eu vou dizer uma coisa para você. É melhor ficar sozinha, valorizada, do que você ficar com alguém que te desvaloriza todo dia, que te humilha todo dia, que desfaz de você todo dia. Presta bem atenção, mulheres, pelo amor de Deus. Não é você que não tem sorte no amor, não. Louvado seja Deus, é o amor que se esfriou na vida de muitos, tanto na vida de homens como na vida de mulheres. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Hoje o amor virou uma joia rara. É difícil encontrar alguém que verdadeiramente tem amor no seu coração. Hoje os corações estão cheios de mágoa, de violência, de maldade. Hoje os corações estão cheios... O próprio Deus diz que o coração é enganoso. E muitos corações estão cheios de engano, de engano. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, aqui Jesus, louvado seja Deus, ele apareceu para Maria Madalena, né? E falou para ela, olha só, e fala com ela. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Enquanto os homens estavam chorando porque Jesus tinha sido morto, as mulheres estavam indo para o sepulcro adorar a Jesus, adorar o corpo de Jesus. Olha só, eu acredito que foi por isso que Jesus apareceu para as mulheres, né? Eu acredito que foi por isso que Jesus... que as mulheres foram as primeiras a saber que Jesus tinha ressuscitado. Porque os discípulos, em vez de eles estarem indo ao sepulcro, em vez de eles esperarem a ressurreição de Cristo, eles estavam lá chorando. E olha que homem não chora, quem chora é mulher, né? Quem chora mais é mulher. O homem quase não chora. Mas eles falam aqui, ó. Ele fala aqui, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Então os discípulos estavam tristes e chorando, olha só. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E eles não acreditaram que ela falava a verdade. Então aqui... elas falaram para os discípulos, mas os discípulos não acreditaram. E olha aqui o que aconteceu. E depois manifestou-se noutra forma. Aí Jesus foi e falou com 2 deles, que iam de caminho para o campo. E você se lembra, né, que Jesus falou com 2 discípulos em Emaús? Pois é, ele conversou com os discípulos e os discípulos só foram saber que eram Jesus quando Jesus repartiu o pão. Quando ele deu a palavra de repartir o pão, né? Aí o coração deles arderam e eles viram que eles falavam com Jesus. E o que foi que aconteceu? E indo estes, anunciaram aos outros. Aqueles a quem Jesus ia aparecendo, eles iam falando. Eles iam anunciando. E finalmente apareceu aos 11. Agora Jesus aparecia aos 11 discípulos. E tinha um deles que disse, né, que só acreditaria se tocasse em Jesus, que foi Tomé, né? E o que aconteceu? Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Preste bem atenção. Quando Jesus se apresenta para Maria, ele fala para ela anunciar que Jesus estava vivo. Quando Jesus se apresenta para os discípulos, ele lança para eles a sua incredulidade, que não creram.
Não creram na palavra de Deus. Não creram na palavra que a Maria falou, que Maria Madalena falou que Jesus vivia. Que não creram na palavra dos 2 discípulos de Emaús, que Jesus havia ressuscitado. Então Jesus pega e fala, e que louvado seja Deus engrandecido, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Então a dureza de coração não deixa você ver milagre. A dureza do coração não deixa você ver o agir de Deus. Presta bem atenção. Por que os discípulos não creram nas Marias? Não acreditaram. O que eles fizeram? Eles correram para o sepulcro para ver se Jesus estava lá. Eles não precisavam correr para o sepulcro, porque as Marias visitavam o sepulcro, não é verdade? Então elas já tinham vindo do sepulcro e já tinham anunciado que eles não estavam lá. Mas eles não acreditaram. Eles correram para o sepulcro para ver verdadeiramente o que estava acontecendo. E é assim. E por isso, louvado seja Deus engrandecido, que Jesus aparece para os aquebrantados de coração. Jesus apareceu para as Marias porque elas tinham o coração aquebrantado. E ele não apareceu primeiro para os discípulos por causa da dureza do coração deles. Então o coração aquebrantado, meu querido, minha querida, move a mão de Deus. O coração aquebrantado traz a presença de Deus para a tua vida. Um coração aquebrantado, um coração aberto, louvado seja Deus, engrandecido, traz a presença de Deus para a sua vida. Então, nesse momento, os discípulos ainda não estavam com seus corações aquebrantados. Eles ainda estavam com os corações duros e incrédulos. Mesmo eles estando chorando, tristes e chorando, porque os discípulos estavam tristes e chorando por causa da morte de Jesus, mas eles não estavam aquebrantados. Então nem todos que choram estão aquebrantados, nem todos que estão tristes estão aquebrantados. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas as Marias que não estavam chorando, mas que foram visitar o corpo no sepulcro, elas estavam aquebrantadas. Louvado seja Deus engrandecido. Por quê? Porque mesmo elas sabendo que Jesus estava morto, mas elas continuaram adorando a Jesus. E os discípulos, mesmo sabendo que Jesus estava morto, eles não adoravam mais a Jesus. Eles começaram a ficar tristes e chorando. Tá entendendo? Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Mas o que foi que aconteceu? Lá na frente, ele se torna um coração aquebrantado. O próprio Jesus fala para Pedro, louvado seja Deus engrandecido e exaltado, dá o comando para Pedro apacentar as ovelhas. E disse-lhe Jesus, aí Jesus chega e fala com todos os discípulos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Presta bem atenção a ordem que Jesus dá aos seus discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aonde que está o mundo? Dentro do templo? É dentro do templo que está o mundo? É dentro do templo que está o mundo? Hoje a gente vê uns que se dizem discípulos, mas só pregam dentro do templo. Só pregam dentro da congregação. Não conseguem pregar fora da congregação. Religiosos. Os religiosos só pregam dentro dos templos, só pregam nas sinagogas, só pregam nas congregações, só pregam nos congressos, não é verdade? Mas discípulo, ele vai pelo mundo, ele vai pelas casas, ele vai pelas ruas, ele vai pelos cárceres, ele vai pelos hospitais, ele vai pelas favelas. Discípulo é totalmente diferente. Discípulo, ele segue a pisadura de Cristo. Por que os sacerdotes eram contra Jesus? Porque Jesus foi um sacerdote que não vivia dentro do templo. Jesus era um sacerdote que não vivia dentro da congregação. Ele até ia pregar para os sacerdotes.
Ele ia pregar para os sacerdotes, para os discípulos. Mas Jesus, ele pregava para os pecadores, para aqueles que estavam no mundo. Olha a ordem que ele nos deu. Olha a ordem que ele nos deu. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, nós temos que crer e temos que passar pelo batismo. O batismo da água e o batismo do Espírito Santo. Não é verdade? Então, você que ainda não foi se batizar, procure se batizar. Procure se batizar. Não despreze o batismo. Não, irmã, eu já sou batizada no fogo. E diz-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O próprio Jesus foi batizado, gente. Gente, é interessante. Ide por todo mundo. Crente quer pregar para crente. Você já viu isso? Crente quer pregar para crente. Não, gente. A gente não tem que pregar para crente. A gente tem que pregar para as pessoas que estão no mundo. O Senhor Jesus vai ao mundo, leva o meu evangelho e prega o evangelho para todo mundo. Dá para a gente entender? Por isso que eu sempre digo, convida pessoas para a live que não são cristãos. Convida pessoas para a live que não tem pastores. Convida pessoas para lives que não estão participando da live cristã de ninguém. Aí você convida. Tá entendendo? Louvado seja Deus e agradecido. Mas é um bando de crente que fica pregando para crente. Eu digo isso para Jesus, eu digo isso para vocês. Eu não gosto de pregar para crente. Por quê? Porque o crente ele tem que obedecer a palavra. O meu interesse é por pessoas que não ouviram a palavra de Deus. É por pessoas que estão no mundo. Tá entendendo por quê? Porque Jesus nos deu essa ordem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura que está no mundo. Você está no mundo? Você não está no mundo, você está em Cristo. Você entregou tua vida para Jesus, você aceitou Jesus, então você não está mais no mundo, você está em Cristo. E estar no mundo é uma coisa, estar em Cristo é outra coisa. Entendemos? Ele não está falando da terra, ele está falando do mundo, da prática do mundo, das pessoas que não adoram a Deus, que não servem a Deus, das pessoas que vivem na prostituição, nos seus prazeres, nos seus deleites, nas suas vontades, não quer nada com Deus. Tem pessoas que dizem, não, eu não vou para a igreja porque eu gosto de beber, eu gosto de fumar, eu gosto não sei de quê. Então, tem pessoas que estão no mundo e têm temor de Deus e dizem, não, eu não posso ir para a igreja porque eu faço isso, eu faço aquilo outro. Tem pessoas que têm temor, isso é temor. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Louvado seja Deus. Temos que pregar o evangelho para essas pessoas, para quê? Para que a luz traga elas, para a luz alcance elas. Louvado seja Deus, que estão passando por luta e uma palavra nos fortalece. Por isso que o Espírito Santo manda na hora certa. A gente tem que entender, gente, que o Espírito Santo, quando você está precisando de uma palavra, ele vai usar alguém para enviar essa palavra para você. Mas aqui, o que ele está falando é para nós anunciar o evangelho para os que estão no mundo. Não é que Jesus não vai deixar de falar conosco, tá entendendo? Vocês têm que entender a palavra. Porque Deus, ele não é Deus de confusão. Deus dá uma palavra para nós, sempre ele vai dar, sempre ele vai falar conosco. O Espírito Santo de Deus fala conosco. Ele não deixou de falar conosco. Mas o Senhor está dando uma ordem para nós evangelizar os que estão no mundo. Por quê? Porque o Espírito Santo já fala conosco, tá entendendo? O Espírito Santo, quando você ora, quando você abre a palavra, ele fala com você. Ele está falando com você, louvado seja Deus. Quando ele envia alguém para falar com você, tá entendendo? Não é que o Senhor vai deixar de falar com você, mas é pregar o evangelho para que estão no mundo. Os crentes têm que obedecer a palavra, gente.
Nós temos que obedecer a palavra, porque nós já temos entendimento que o Espírito Santo ele está na nossa vida. Nós temos entendimento que o Espírito Santo é nosso ajudador. Nós temos o entendimento que o Espírito Santo é nosso consolador. Nós temos o entendimento que o Espírito Santo vem ao nosso socorro. Mas ele está dando uma ordem para nós levar o Evangelho para as pessoas que estão no mundo. Porque muitas das vezes tu está lá quebrando a cabeça com um crente que não quer nada com Deus. Muitas das vezes tu está evangelizando por um crente que ele tem que criar vergonha na cara. Tá entendendo? Às vezes tu está lá levando a palavra para alguém que não quer obedecer a Deus. E tem almas aí que estão precisando ouvir a palavra, que vão obedecer a Deus, que vão ser resgatadas. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Eu que digo para os meus filhos, eu já preguei o que tinha que pregar para vocês. Agora vocês só têm que obedecer. Eu digo isso para meus filhos, eu digo isso para minha filha. Eu não fico pregando para meus filhos Eu não fico pregando para meus filhos todo o tempo, gente. Não fico. Vocês já conhecem a palavra, já foi pregada a palavra para vocês. Agora obedeçam. Tá entendendo? Obedeçam. Então é assim, a gente escuta a palavra todo dia, a gente lê a palavra todo dia, medita na palavra todo dia. Então agora a gente tem que obedecer e levar a palavra para aqueles que precisam da palavra, que estão no mundo. Não que a gente não precise da palavra. A gente precisa tanto da palavra que a gente tem que ter o nosso devocional. Temos que ter o devocional. Então ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creram. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. E olha só, em nome do Senhor Jesus Cristo, os discípulos têm autoridade para expulsar os demônios. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós falaremos novas línguas. E ele vai continuando. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí, né, essa parte de pegar, colocar a mão nos enfermos, muitos fazem, não é verdade? Mas nem todos os enfermos são curados. Por quê? Por causa da incredulidade. Então, louvado seja Deus. Interessante que quando Jesus manda dar essa ordem, que pegarão nos enfermos, olha só, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus, ele não disse que é para colocar a mão na cabeça. Ele não disse isso. Mas se você prestar atenção, a maioria gosta de colocar a mão na cabeça dos outros, né? Mas Jesus não disse isso. Você pode colocar a sua mão na mão do enfermo e ele ser curado. Você pode colocar a sua mão aonde há enfermidade e ele ser curado. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Mas a maioria das pessoas, eles querem colocar a mão na cabeça. Sabia disso? E muitas das vezes a energia da pessoa lá passa para aquele lá. Se aquela pessoa é verdadeiramente de Deus, as coisas boas irão para você. Mas se aquela pessoa não é verdadeiramente de Deus, em vez de tu sair curado, tu vai sair mais doente. Louvado seja Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, louvado seja Deus. Então a melhor coisa que você faz é tocar nas mãos dos enfermos, né? Eu gosto de tocar na mão do enfermo, ou então no coração. Mas aqui na cabeça eu não gosto de tocar na cabeça de ninguém, gente. Eu gosto de colocar a mão. A oração para curar enfermos, presta atenção. A oração para curar enfermo é uma coisa, e expulsar o demônio é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, para curar enfermos, tem que tocar nos enfermos e eles serão curados, né? Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Os discípulos viveram de cidade em cidade, casa em casa, de cárcere em cárcere. Os discípulos viveram em toda parte, gente. Eles não viveram só na congregação, só no templo, só na sinagoga. Não. Eles foram por todas as partes. É isso que a gente tem que entender e aprender. Louvado seja Deus e agradecido, porque as pessoas só visam, os religiosos só querem estar no templo, na congregação. Não é verdade? Mas não é a obra de Deus, a obra de Cristo não é só na congregação. Está entendendo? Louvado seja Deus e agradecido. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra que os sinais que o seguiram. Entendendo? Então, os discípulos anunciaram o evangelho e Jesus ficava confirmando a palavra que os discípulos iam dando. A palavra de Deus, é claro, né? Louvado seja Deus. E aí muitos foram curados. Muitos foram curados através de Pedro, através de Paulo, através de João. Muitos foram curados, muitos foram libertos. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E essa foi a palavra, gente. Jesus vive. Jesus ressuscitou. E Jesus nos deu uma ordem a levar o evangelho a toda criatura, seja cristão, seja do mundo. Mas se você é um cristão, quem está precisando mais? É os do mundo, gente. Porque você já sabe aonde buscar a palavra. Você já sabe aonde que está a palavra de Deus para você. É só você abrir a tua Bíblia, que o Espírito Santo vai falar com você. Não é verdade? Louvado seja Deus e agradecido. Mas o Senhor, Ele quer que a igreja vá para o mundo. Vá levar o evangelho para o mundo. Hoje está difícil, né? Hoje está cada vez mais difícil falar de Jesus para o mundo. Aqui, Jesus deu essa ordem quando Ele estava com eles. Olha o tempo que faz. Agora está muito difícil pregar o evangelho, gente. Agora está muito difícil. As pessoas não querem receber a palavra de Deus. Hoje nós estamos no tempo que o evangelho faz comichão nos ouvidos. Não quero saber, não. Não é assim que você escuta? Eu não quero ouvir do teu Deus, não. Eu não acredito no teu Deus, não. Não é assim? É assim. Hoje nós estamos nos tempos difíceis de levar a palavra, gente. Por isso que eu digo, nós temos que entender a palavra de Deus. Nós temos que entender. Porque nesse tempo aqui, os discípulos ainda conseguiram fazer uma boa obra. Mas hoje está muito difícil. Muito difícil, gente, para levar a palavra de Deus. Porque o amor se esfriou, porque as pessoas não querem saber de Deus, porque as pessoas zombam de Deus, porque as pessoas só querem estar na carne, as pessoas só querem estar no mundo para viver o mundo, não para levar o evangelho. Hoje está muito difícil, o amor esfriou, é trabalhoso, a palavra de Deus faz comichão nos ouvidos dos outros. Principalmente a palavra de arrependimento, de conserto. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, se arrependa dos vossos pecados. Recebam a Jesus de todo o teu coração. Crer nele, se batize. As pessoas não querem mais crer em Jesus. As pessoas estão cada vez mais incrédulas. As pessoas estão com o seu coração cada vez mais duro. O sofrimento endurece o coração das pessoas. O sofrimento, ele pode endurecer um coração, ele pode quebrantar. O próprio Deus, ele falou, não endureceis os vossos corações. Então tem gente que está endurecendo o seu coração para não ouvir a palavra de Deus, para não congregar, para não buscar a Deus, para não orar, para não jejuar, para não ter intimidade com Deus. Tem pessoas que estão endurecendo o seu coração. É final do tempo, o amor está esfriando, não gostam de orar, não gostam de congregar, não gostam de ler a Bíblia, não gostam de ter intimidade, não fecham a porta do quarto para orar, não buscam a presença de Deus. Hoje, louvado seja Deus e agradecido, cada vez mais os corações têm sido endurecidos. Cada vez mais o amor pela palavra, o amor por Deus, o amor pela obra, o amor pelas vidas, o amor de levar o evangelho, cada vez mais está se esfriando, gente. Está se esfriando.
Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir. Não querem. Não querem ouvir. É poucos. É raro. As pessoas querem ouvir revelações, né? Vou te dar um carro. As pessoas querem ouvir as revelações. Mas eles não querem ouvir a palavra de Deus, que é a maior revelação, que salva, que cura, que liberta, que prospera, que dá vida e vida com abundância. Não é verdade? Louvado seja Deus. Nós temos que entender a palavra, gente. Nós temos que entender a palavra de Deus. Nós temos que entender que nós estamos no final do tempo. Não, nós não estamos no início da obra. Nós estamos no final da obra, gente. Não adianta construir mais templos. Não adianta. O templo tem que ser eu e você. Se vocês acompanham as igrejas perseguidas, os templos estão sendo fechados. Fechados. Os templos estão sendo fechados. Os únicos templos que estão ficando abertos nesses países foram os templos que se uniram com as leis deles, com os deuses deles. Não adianta construir templo. Você, eu, temos que ser o templo. Porque quando os templos no Brasil for fechados, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai estar na tua vida. A palavra de Deus vai estar guardada no teu coração. Louvado seja Deus. Você vai adorar a Deus onde você estiver, como Jesus falou para aquela samaritana, que nós temos que adorar o Senhor em todos os lugares. Não é só dentro da congregação. Nós estamos chegando no final do templo. A gente tem visto congregações já fechadas no Brasil. A gente tem visto. Louvado seja Deus. Congregações já fechadas no Brasil. Não é verdade? A gente tem visto pastores sendo presos. Não pelo escândalo, mas sendo preso porque leva a obra, porque leva a palavra de Deus. Nós temos visto isso no Brasil, gente. Então a gente tem que ser o templo de Deus. Nós temos que ser o templo do Espírito Santo. Nós temos que ser o corpo de Cristo. Tá entendendo? O corpo de Cristo, você está unido a Cristo, unido a Cristo. O corpo de Cristo, a salvação é individual. A salvação é individual. Eu faço parte do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. É isso que nós temos que fazer. Fazer parte do corpo de Cristo. Tá entendendo? Não é você fazer parte do meu corpo. As pessoas confundem muito, né? As pessoas complicam as coisas. As pessoas, muitas das vezes, usam a palavra para os seus interesses, não para o interesse de Deus. Então eu tenho que fazer parte do corpo de Cristo. Tá entendendo? Eu tenho que ser alguma parte do corpo de Cristo. Eu posso ser o pé de Cristo, eu posso ser a mão do Cristo, eu posso ser, tá entendendo? A boca de Cristo, os olhos de Cristo. Então nós temos que ser o corpo de Cristo. Louvado seja Deus e agradecido. É maravilhoso. Então seja templo do Senhor. Seja corpo de Cristo. Seja corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Porque quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, o corpo vai subir com ele, meu querido. O corpo subirá com Cristo. É verdade? Você já viu o corpo ficar longe da cabeça? Um corpo longe da cabeça não tem vida. Tem vida? Não tem. Por isso que nós temos que ser. Você tem que ser o corpo de Cristo. Eu tenho que ser o corpo de Cristo. Porque se nós somos o corpo de Cristo, a gente tem vida. A gente tem vida. Mas se nós não somos o corpo de Cristo, nós estamos mortos. Porque o corpo sem a cabeça, ele não tem vida. Ele não tem vida. E nós, sem Cristo, não temos vida. E você que está afastado do caminho, volte para Jesus. Você que está afastado do caminho, volte para Jesus, porque Jesus está voltando.